Olá, boa noite, meus amores e amoras. Hoje, estou aqui para falar um pouquinho sobre redação para vocês. Eu sou a professora Xuxa, é isso mesmo. Tá até rosa aí, ó, em homenagem a vocês, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho da redação que, a produção de texto que é o bicho-papão hoje em dia, não é isso? Então, todo mundo tem esse medo da redação, mas ela não é tão difícil. Não, o problema é você prestar um pouquinho mais atenção. Então, eu vou dar um pouquinho de, hoje assim, vai ser algumas dicas, né? Que nas próximas aulas iremos ter parte por parte sobre os textos. Então, vem pra cá, tá certo? Vem aqui que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. A primeira dica, a interpretação, ela é tudo. Muito importante. Não adianta você abrir a prova, tá lá a prova do Enem, você abre a prova, já sei, vai logo para as perguntas. Não, você tem que ler todos os textos possíveis, para depois você ter aquela conclusão, interpretar mesmo. O que aquele nome está querendo dizer ali, o que aquela outra palavra está querendo falar ali. Então, você tem que juntar uma coisa com outra. Você não pode jamais ler por ler e ir para as perguntas, como a maioria dos alunos tem essa mania, né? Tem mania de dar uma olhadinha, vai lá embaixo na pergunta e vai querer responder. Não é assim, principalmente em redação. A redação do Enem, então, tem mania de colocar 2, 3 textos ou pequenos textos e faz com que você leia tudo e no fim ele pede algo que às vezes não é igual que está no texto. Então, você pensa que é fazer igual com o texto, então não pode ser assim, certo? Então, você tem que interpretar tudo. Vamos ver mais uma dica no slide, ok? Observar as imagens e texto com atenção. Muito. Olha aqui, olha só agora o que eu falei. Se você tem que interpretar tudo, com muita atenção, principalmente as imagens. As imagens, quer dizer, ela diz tudo, né? Então, tá lá uma imagem de um menino, tá uma imagem de uma menina. Então, tem que ver se aquela imagem tem a ver com criança, se aquela imagem tem a ver com adulto. O que é que aquela imagem quer passar para você? Porque a imagem, não é que ela seja uma pegadinha, mas ela quer dizer muita coisa. Então, a sua leitura e a sua interpretação na imagem, o visual, ela favorece muito para uma boa produção. Vamos ver a terceira dica? Vamos lá. Respeito à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos lá comigo? Olha só, meus amores e amoras. Olha só para a tia Xuxa aqui. Respeitar a estrutura do texto dissertativo é muito importante. Sabe por quê? Você não pode fazer do jeito que você quer, não. Você não pode chegar lá e escrever 3 linhas, pular 4 linhas. Não, não existe isso. Você tem que realmente olhar como é um texto dissertativo. No mínimo 3 parágrafos, no máximo 5 parágrafos. Então, assim, tem que ter esse cuidado, essa estrutura, digamos, a estética, o corpo da sua redação. Muitos alunos ficam dizendo, professor, isso é muito besteira. Não é besteira, não. Quem está lá corrigindo acha isso muito importante. Principalmente as pessoas que parecem que têm medo das margens, Tem aquele medo, eita, não encosta na margem, não. Você tem que ter o seu parágrafo, começar o seu parágrafo, e ao final, ok? Você não pode deixar aquele famoso caminho de rato que eu digo para os meus alunos. Não pode existir caminho de rato. Tem que chegar lá, passar e ir para outra linha. Para se fazer outro parágrafo, você não precisa pular a linha. Basta colocar o seu ponto e ir para o próximo parágrafo, ok? Então, toda essa estrutura que nós vamos ver depois em outras aulas, passo por passo, ela é muito importante, Porque agora é só algumas dicas para vocês não ficarem também assim tão assustados, Então, vamos para a nossa quarta dica de hoje. Vamos lá? Apresentação de fatos e opiniões relacionadas ao texto. Pronto. Quando você vai começar o seu texto, você tem que prestar muito atenção, o que você vai querer fazer, principalmente nessas opiniões. Você não pode também expor todo tipo de opinião. Você tem que ser centrado naquilo ali, porque às vezes o texto vem falando sobre a seca, digamos assim, como já teve uma vez, vem falando sobre a seca, e lá embaixo ele pede para você falar sobre a fome, Então você pode relacionar por que a fome, por que a seca e juntar um ao outro. Então a sua opinião tem que ser bastante observada.
E cuidado também com essas opiniões de chegar assim, ah, é porque eu acho que é assim. Não, 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 não. Porque quem acha não sabe de nada. Então, cuidado com isso, tá ok? Vamos ver agora a próxima dica, né? A quinta, vamos lá? Adequação, deixa eu ver, isso, adequação ao texto, adequação do texto à norma padrão. Muito bem, principalmente meu público e meus alunos que são jovens, né? E tem essa mania de tentar falar, escrever o que fala, né? Esse é muito difícil. Então, quando você está falando, é uma coisa, né? Nós podemos aceitar. Eu falei, você entendeu, não tem problema. Agora, quando você vai escrever, isso não pode acontecer. Eu posso muito bem, quer dizer, você pode muito bem chegar, né, e dizer assim, tia Xuxa, vamos ali para a praia, né? E eu vou dizer, vamos. Então vamos. Tá ótimo, você falou, eu entendi, tá lindo. O que não tá legal, o que não seria muito bacana, né? Essa parte, eu escrever isso num texto. Já pensou escrever isso num texto? Vamos ali para a praia? Totalmente esquisito, totalmente fora do padrão, né? Da norma culta. Então não dá para falar assim. Falar, sim. Escrever na hora de redação não dá certo de forma alguma. Então cuidado com isso. A norma padrão, ela tem que estar, sim, sempre presente no seu texto dissertativo, ok? Vamos para a próxima dica? Elaboração de propostas de intervenção. Muito bem, vamos lá comigo aqui? Olha só, meus lindos e lindas. Quando a gente fala em intervenção, às vezes muito aluno acha que é parar naquela hora. Não. A intervenção aqui no texto é você, na parte da sua conclusão, não só você fazer aquele fechamento, né, concluir, mas sim você tentar concluir com propostas. A proposta ela é muito importante numa elaboração, ou seja, na sua conclusão. Não dá para você também só chegar no seu texto, não é? Você está lá já no finalzinho do seu texto, na conclusão, e você coloca assim, por isso nós devemos cuidar mais da natureza. Por isso o quê? Então você tem que colocar a sua proposta. Ah, professora, mas eu coloquei minha proposta lá no desenvolvimento. Retoma, traz ela para a conclusão e coloca a sua proposta. Certo? A proposta que você acha que daria certo para aquilo ali, né? Então, é a parte da intervenção. Não adianta também, como eu vejo muito em redação, que depois eu vou trazer uns trechinhos para vocês olharem, que eu vejo muito que o aluno coloca assim, seria melhor se a polícia fizesse o trabalho direito. Tá bom. E qual é o trabalho direito para você? O que a polícia deveria fazer? Então, é essa parte de proposta que você tem que colocar, que nós chamamos de intervenção. Isso tem que ter na sua conclusão. É a parte que dá mais ênfase, é o tchan, digamos assim, para a sua conclusão. Ok? Vamos ver a próxima dica? Isso. Demonstrar de domínio da escrita formal da língua portuguesa, né? Ou seja, vamos ter que demonstrar esse domínio. Não adianta, não é? Vamos lá, olha aqui comigo, preste atenção. Muito bem, isso. Não adianta você achar, querer colocar na sua escrita também palavras muito difíceis, que não tem a ver com o seu contexto, né? Ou então você coloca uma palavra que você acha muito bonita e você não sabe o que é. Então, nós também não usar, digamos assim, uma palavra tão popular, não é? Então, por exemplo, eu estou escrevendo um texto e eu, na conclusão, falo assim, a poluição sonora no Rio Grande do Norte está muito ruim, pois tem muita zoada. A gente poderia trocar essa palavra zoada, né? Por um barulho. Então, assim, a gente não dá para usar essas palavras tão populares e também não dá para você achar, eu achei uma palavra chamada exaurida, tão bonita, vou colocar aqui. Então, a poluição, digamos, ela está horrível porque está muito exaurida. Você sabe o que é? Não. Então, você tem que ter cuidado, você tem que demonstrar realmente o domínio da escrita, totalmente esse cuidado. Muito cuidado mesmo, ok, meus amores? Vamos para a próxima dica, que já é o intervalo, ok? Próxima dica. Compreender o tema proposto e desenvolver de forma adequada, em acordo com a estrutura dissertativo, argumentativo,
em prosa. Muito bem. Olha aqui para mim. Em prosa, toda vez que falamos nisso, já estou cansada disso em todas as escolas que eu trabalho, quando eu falo assim, vamos fazer um texto em prosa. Aí o aluno só falta colocar a batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Gente, prosa não é poesia. Não. Ok? O texto ele é dissertativo, então você tem que fazer o quê? Argumentar, dissertar, expor o que é a sua opinião sobre determinado assunto. E geralmente o assunto, ele é um assunto polêmico. Ele é um assunto que você pode ir para o lado do sim, né? Ou pelo lado do não. Depende muito, né? Agora sim, se você for pelo lado do sim, você vai do sim até o fim, né? Se você for pelo lado do não, você vai do lado do não até o fim. Porque senão vai ficar confuso o seu texto. Já pensou, você está falando que no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. No jornal sempre encontramos assaltos, violência de toda forma, mas eu fui lá e não aconteceu nada comigo, então eu não acho que seja assim, não é por esse lado, entendeu? Então a gente tem que sempre ter uma opinião exposta, se for por sim, vai por sim, se for por não, vai por não. Tem que ter esse cuidado também com essa estrutura, é dissertativo, é dissertar. Outra coisa, argumentar, não é você narrar, não é você colocar, era uma vez, em Natal, uma poluição. Não. E também não é você o tempo todo descrever, né? Digamos que Natal é uma cidade ruim, pois tem muito lixo. O lixo é assim, assim, assim. Não, também não é. Você pode usar esses 3 tipos de gênero textuais no dissertativo, lógico. Você vai dissertar, vai narrar a sua dissertação, né? E ao mesmo tempo você vai descrever algum caso. Isso você pode ter sim. Mas agora você, o tempo inteiro, fazer só um gênero textual, não tem como, porque o gênero é dissertação. Ok? Vamos lá para a próxima dica? Vamos lá? Isso. Defender um ponto de vista de maneira coerente e coesa. Eita, que esse é um problema de muitos jovens. Vamos lá, gente? Olha aqui comigo. O que seria maneira coerente, né? É o sentido do seu texto, né? E a coesa? É daquela parte da estrutura, é aquela parte da gramática em si, tá? Então, assim, eu tenho que ser coerente e tenho que ser coesa, ou seja, coerência e coesão, né? Não dá, eu costumo muito brincar com os meus alunos, dizer que quando eles estão escrevendo, eles têm às vezes eles viajam, né? Ou então estão escrevendo lá e falam assim, quando estão fazendo a narração, contando uma história, né? Aí diz, passei o dia fazendo isso, mas fiquei cansado. Mas mesmo assim, hoje eu vou à festa. Não tem muita coerência, não tem muita coesão. A coesão é a parte gramatical, não é? Eles foram, as pessoas irão. Então, essa parte gramatical, porque às vezes quando nós estamos escrevendo, nós temos mania mesmo de tirar o S, porque nós falamos assim, temos mania de cortar o S. Então, é comum encontrar num texto o aluno dizer, a falar assim, vamos ver esta proposta, né? Então, acontece muito isso, as propostas, os alunos, escrito. Por quê? Porque é a parte coesão que não foi bem feita, né? A coesão, o verbo em si, né? Ou então, a parte da coerência, né? Você tem que ter coerência, tem que ter sentido no seu texto. Você não pode estar lendo um texto do além, não é isso? Então, tem que ter aquele sentido. Ok, meus amores?